Vamos lá. Segunda parte da live falando sobre como resolver problemas. E Patrícia, para nós continuarmos. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui. Entrou. Ótimo. Aqui. Cadê? Vamos continuar. Vai ouvir? Consegue me ouvir bem? Sim, Perfeito. Também estou te ouvindo muito bem. Opa. fora um Problema grilo. da estatura. O grilinho inicial das lives. Então, um problema se resolve em 90% das vezes quando você decide que você vai resolver esse problema. Mas só decidir o problema não é suficiente, a gente precisa entrar em ação. O que é que a gente faz para tomar uma decisão do problema? Primeiro você identifica qual o problema que você tem. O problema é aquilo que atrapalha a vida da gente, aquilo que precisa de uma solução, aquilo que está causando algum tipo de incômodo, algum tipo de dor. Como é que a gente vai definir um problema? Alguns dizem também que a definição do problema já é a solução dele. Eu lembro de ter mencionado em alguma ocasião, não lembro se foi contigo agora, se foi numa outra mentoria. Existe uma determinada pessoa que queria fazer uma cirurgia plástica no rosto, para alterar alguma coisa no rosto. E o médico cirurgião, conversando com essa pessoa, identificou que o problema era na autoestima. Não adiantaria mexer no nariz, nem aqui assim e tal, porque o problema de autoestima ia continuar se ela achasse que só mexer no rosto ia ajudar. Mas a pessoa quis fazer a cirurgia assim mesmo. Ou seja, a pessoa achava que tinha um problema no nariz ou no rosto, na fisionomia dela. E na verdade o problema era interior, era um problema de aceitação, de amor próprio. O problema era emocional, não era um problema físico. O nariz dela estava funcionando. Tem pessoas que nascem com carne no nariz e problema e tal que tem que tirar e ajudar para fazer uma cirurgia corretiva para a pessoa poder respirar melhor, para ela ter uma vida boa. Agora, tem problemas que são só de reparação e tudo. Tem pessoa que tem a orelha assim, aí não gosta, pode corrigir, tá tudo certo. Mas se dentro da pessoa continua com um probleminha, então é preciso mudar em outro aspecto. Então, define qual é o problema que você quer resolver. Normalmente é fácil, porque o problema gera algum tipo de dor ou incômodo dentro de nós ou na nossa mente. E para a gente aquilo ali é um problema. Então, beleza. Quais são as soluções possíveis para o problema que a gente tem? Eu lembro que já passei por situações na vida onde eu achava que o problema era insolúvel. Não tinha solução para a não ser a morte. Eu achava, durante a depressão, por exemplo, eu pensei que só morrendo para resolver o problema. Você já passou ou experimentou alguma situação na vida que você achava que não teria solução? Sim, Pode várias compartilhar um? vezes. Ai, vou lembrar agora. Eu acho que eu estou passando por uma situação assim, de Que achar que você não acha que tem não tem solução. solução. É, eu acho que problemas com a minha mãe, por exemplo, não é que não tem solução, mas tá difícil de encontrar. E às vezes você tenta, tenta e por vários caminhos e não consegue chegar no resultado. Lembra quando a gente comentou sobre a questão de que, logo no início desse encontro da gente de hoje, antes de virar uma live, a gente fez uma oração inicial, entrou em contato com Deus, conectou com Deus, no caso, o Criador de todas as coisas. Lembra que a gente mencionou que a partir do momento que a gente acredita naquilo que Jesus diz, ele prometeu que viria morar dentro da gente? Sim, Você já ouviu falar que Deus criou todas as coisas no universo inteiro, não é? sim, Ele é extremamente criativo. Se aquele que é totalmente criativo mora dentro de nós, a criatividade dele é nossa. A gente pode acessar essa criatividade.
Você já pensou que ao invés de achar uma solução para um problema, você pode criar a solução para o teu problema? Eu vou dar um exemplo. É porque a gente, na maioria das vezes, não para pensar muito nisso. Caiu uma ficha gigantesca na minha cabeça quando eu entendi que eu poderia criar soluções, ao invés de só achar as soluções que já existem. Para muito, assim, para começar aqui, para muito problema no mundo já existe solução. Alguém já deve ter passado pelo mesmo problema que a gente está passando, e essa pessoa já deve ter achado uma solução ou criado uma solução. Especialistas, consultores, mentores, peritos em determinadas questões, em determinadas áreas, nada mais são do que colecionadores de soluções de problemas. Pesquisa aí na sua área, qual é o profissional mais top das galáxias ali, aquele que é mais bem pago. Normalmente alguém colecionou soluções de problemas. O médico mais bem pago no mundo é o médico que mais sabe resolver problemas, da forma mais rápida e mais barata possível. Toda empresa que consegue resolver um problema da forma mais barata e mais rápida, essa empresa é uma boa empresa. É uma empresa que consegue alcançar soluções. Deixa eu fazer algo aqui. Acho que vai facilitar. Não, aqui, pronto. E aí fica só a gente conversando sem problema nenhum. Quer dizer, sem comentário também, por enquanto. Eu desativei os comentários para não ficar aparecendo uma coisinha aqui que está me incomodando. Então, vamos lá. Todo profissional muito bem pago na sua área, ele é um solucionador de problemas. Ele é um especialista em solucionar problemas. Então, o problema também tem esse lado bom. Toda vez que você encontrar um problema, você encontrou um ouro. E toda vez que você descobre ou inventa uma forma de resolver o problema, você tem uma solução, você pode vender ou a solução ou a resolução do problema. Os consultores, eles fazem isso. Eles vão dentro de uma empresa e procuram saber quais são os problemas que essa empresa tem. E depois ele vai ensinando a pessoa a resolver o problema. Ou então ele mesmo resolve e recebe por isso. Consultor. Quer ganhar mais dinheiro na vida? Ganhar não. Quer gerar mais dinheiro na vida? Gerar mais renda? Então seja uma resolvedora de problemas. Seja uma especialista em resolver problemas. Escolhe aquela área que você mais gosta de aprender um determinado assunto. Veja quais são as soluções possíveis e vai colecionando e vendendo a solução para as pessoas. Talvez só com esse insight a gente já resolveu alguns problemas na vida. Mas então, nós estamos conectados com a fonte. Deus é criador de tudo. Inclusive, criador de soluções. Se você chegar e fizer uma pergunta para o seu interior falando, Deus, qual é a solução que eu poderia ter para essa questão aqui? Muito provável que ele vai responder para você. Agora, se antes de perguntar para Deus, você perguntar para você mesma, você vai encontrar algumas respostas. Primeiro a gente pergunta para a gente, depois a gente pergunta para Deus, depois a gente pergunta para o outro. E só pergunta para o outro depois de já ter perguntado para Deus ou para a gente mesmo. Pergunta para você mesmo, qual é a solução que eu gostaria de ter? Qual é o resultado que eu gostaria de ter que é me satisfazer diante desse problema aqui que eu estou enfrentando? Se você perguntar para você de maneira muito honesta, dentro de você vai surgir uma resposta. Se você misturar mais 3 elementos na hora de fazer essa pergunta, aí que a resposta vai aparecer rapidinho. Quais são esses elementos? Seja infantil, ridícula e... Me ajuda aí, você lembra? Ridículo, infantil. Tem 3 elementos que ajudam a gente na criatividade. Ser ridículo, ser infantil. Daqui a pouco eu vou lembrar qual é o terceiro. Não lembro. Mas você já ouviu a respeito, não já? Já. Sim. Criatividade, ela se ativa quando você é ridículo, infantil e pá. Daqui a pouco eu vou lembrar. Não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo de aprendizagem. Às vezes a pessoa bloqueia na hora de pensar em criar alguma coisa que ela pensa, mas e se eu tiver errado? E se não der certo? Faz parte do processo de aprendizagem acertar e errar. O erro é um dos degraus para o acerto. Toda pessoa que é bem sucedida na vida, toda pessoa de sucesso na vida, sucesso de verdade, aquela que alcançou aquilo que queria. É um detalhe, sucesso é alcançar aquilo que você quer. Toda pessoa de sucesso na vida,
ela aprendeu que o fracasso, que a derrota, que o erro é apenas um degrau na sua escala de ascensão. A pessoa que para, eu fracassei, não vou tentar de novo, não, já errei várias vezes. Lá nos Estados Unidos acontece uma coisa que aqui no Brasil não acontece. Empresários se reúnem em conferências para compartilhar tudo aquilo que eles fizeram de errado. Tudo aquilo que deu errado na vida deles, eles compartilham lá. Para que mais pessoas não errem daquela mesma forma. E eles compartilham o erro e o acerto a lição que eles aprenderam com aquele acerto. Outro dia imaginei uma situação hipotética, bem absurda. Um carinha que chegasse para mim e falasse assim: Léo, eu quero montar um negócio online, mas eu não sei nada na vida. Tudo que eu fiz deu errado. Meu casamento deu errado, minha empresa deu errado, minhas finanças. Deu tudo errado na vida. Falei, tá bom, então você é um especialista em erros. Vamos vender os seus erros. É, Empresas não. Existem alguns grupos de mastermind onde vários empresários se reúnem, pagam uma grana firme para isso, pagam um valor alto, um preço alto, na verdade, eles pagam um preço alto para se reunir e compartilhar os podres. Tudo aquilo que deu errado na empresa deles. Todos os erros, tudo aquilo que deu de ruim. Comprar o erro dos outros sai mais barato do que errar. Talvez você gaste alguns milhões errando na empresa e você pode gastar alguns mil para aprender com o erro dos outros e evitar de cometer aqueles erros. Então, vários empreendedores, vários empresários de um determinado setor se reúnem e compartilham os erros que eles cometeram. Aí eles vão aprendendo com os erros uns dos outros. Opa, não vou por esse caminho aí, vou pelo caminho mais adequado. E normalmente quem errou e compartilha o erro já achou a resposta daquele erro. Entendeu? Por isso o erro ficou tão marcante. Lembra que eu falei que o cérebro aprende muito com os erros? Que ele só aprende com os erros? A criança, sim. quando ela aprende a andar, ela cai e levanta muitas vezes. E faz parte do processo de aprendizagem. Ela não cai duas, três vezes e pensa, não vou tentar mais andar porque eu tentei e não deu certo. Ela tenta, 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 até que consegue. Depois ela já está até correndo. E é muito engraçado ver um bebezinho tentando correr e caindo e levantando e tentando de novo. E às vezes ele cai e a gente fica rindo e bate palma e alegra ele e ele se levanta. E quando, nenenzinho, que pena você caiu e tal, ele vai ficar chorando mais ainda. Então tem duas formas de você motivar quem caiu no chão. É isso aí, cara, valeu, tu descobriu uma forma de não dar certo. Agora levanta e bola pra frente. Qual é o resultado que você quer? É. Faz sentido para você? O Se encarar assim. Uhum, bastante. que é que você vai fazer com você mesmo desde que você cometeu um erro? Não entendi. O que é que você vai fazer com você mesma na próxima vez que você cometer um erro? Uhum. Tentar de novo, né? Até você Tentar conseguir de aquilo novo, que mas de você uma quer. outra forma, na verdade. Tentar fazer diferente do que eu fiz. Exatamente. É onde a gente parte aqui, ó. Do problema para a decisão, temos várias opções. Decidiu que você vai resolver o problema? Sim. Como é que você vai fazer para resolver o problema? O como não é importante. Primeira coisa que você deve lembrar, o como resolver um problema não é mais importante do que qual é a solução que você quer. Assim que você se deparar com um problema e você definir o problema, a primeira coisa que deve ficar na tua cabeça é o seguinte: qual é o resultado que eu quero? O foco sempre deve estar no resultado. O que você vai fazer, como você vai fazer, isso aí vai aparecer pelo meio do caminho. Mas qual é o resultado que você quer? Ano que vem eu quero ir no Japão. Eu quero ver Sakura, que é quando chega a primavera no Japão e a cerejeira fica florida. E ela fica toda florida. E aí dá um vento e as pétalas de cerejeira caem. E é uma coisa muito linda. Eu quero ver isso. Essa chuva de pétala de cerejeira, que a gente chama de Sakura. Para ir para o Japão, tem vários caminhos. Eu posso ir de navio, posso ir de avião, eu posso ir a pé até um determinado ponto, depois ir nadando pelo Atlântico, se eu tiver fôlego, ou fazer uma jangada, um barquinho. Existem Tá. infinitas possibilidades. A gente tem que ser ridículo para imaginar várias coisas e ver várias possibilidades. Ativar a curiosidade, criatividade implica em ser ridículo. Isso é infantil. Não se preocupe com a É. reputação. Seja idiota, seja bobo, seja infantil. Está tudo certo. Isso ativa a sua criatividade, te deixa uma pessoa mais poderosa. Quando você começar a ver que existem várias possibilidades para resolver um problema,
de maneira divertida. É isso! Achei! Divertido, infantil e ridículo. Se você for divertido, infantil e ridículo, tu vai ativar a criatividade, aí já era. Tu vai encontrar solução para tudo na vida. Infantil, ridículo e divertido. Tá aqui os 3 ingredientes para a gente ser criativo. Então, existem vários caminhos para poder chegar lá no Japão. Qual é o mais barato? Qual é o mais rápido? Qual é o mais adequado? Qual é o mais agradável? Qual é aquele que está alinhado com os meus valores? Eu tenho valores. Meu valor é conforto. Então, eu não quero ir dentro de uma caixinha escrito Madagascar, fantasiado de leão, dentro de um avião. Você já viu esse desenho, Madagascar? Também O leão, o leão estava dentro da caixinha lá e estava escrito Madagascar e tal. Aí caiu em algum lugar e o leão ficou perdido. Eu acho que é essa a história. Tu viu esse desenho? vi. Desenho animado é bom para ativar a criatividade da gente. É divertido também. A Disney tem uma coisa chamada Método Disney de Criatividade, que tem 3 estágios, 3 momentos. No primeiro momento, você tem a liberdade de pensar tudo o que você quiser, com a máxima liberdade. Tipo assim, se tudo fosse possível, se tu tivesse todo o dinheiro do mundo, todo o recurso do mundo, todo o tempo do mundo, o que é que você gostaria de fazer? Aí eles criam a história deles com o máximo de liberdade possível, de maneira criativa. Depois, num segundo momento, eles vão pensar o que que eu posso fazer de fato com o recurso que eu tenho. E depois, num outro momento, o que é que a gente vai fazer de verdade? Aí passa pelo ciclo. Depois a gente até pode falar sobre isso. Na verdade, a gente vai ter que falar sobre isso num determinado momento do nosso percurso, num outro momento. Agora vamos voltar à questão das opções. Você decidiu que você vai resolver o problema. Qual é o resultado que você quer alcançar? Esse deve ser o foco da sua mente, o resultado. O resultado do problema é aquilo que deve focar na sua mente. E você não vai olhar para o passado para achar uma solução. Porque se no passado você já tivesse aprendido alguma coisa, como eu falei, o problema não existiria. Você vai olhar para frente. E como é que você faz isso de olhar para frente? Você vai fazer uma lista com todas as possibilidades que você tem para resolver o problema. E como é que essa lista é construída? Com a criatividade. Você vai inventar soluções para o problema. Você vai inventar caminhos para o problema. Essa é uma das formas mais fáceis que existem. A outra forma, que é o que algumas pessoas inteligentes fazem, essa forma mais sábia, presta atenção. A forma mais sábia de resolver um problema é criando uma solução para ele. Agora, a forma inteligente de buscar a solução para um problema é ir no Google, ou ir nos livros, ou ir nas pessoas e perguntar para elas como é que elas fizeram para resolver o problema. E quando eu falo as pessoas, são pessoas que resolvem esse tipo de problema. O problema é de qual área da vida? É de relacionamento? É de finanças? É de arquitetura, de engenharia, de mecânica, de medicina? Quem é o especialista que gasta o tempo de vida dele para aprender a resolver esse problema? Você pode ir lá pegar conselhos com ele, ou então ler o livro dele, ou então fazer perguntas para ele. E hoje a gente tem internet que nos dá acesso aos maiores especialistas do mundo que estão online. A gente pode mandar uma pergunta para ele pelo direct, pode mandar uma carta, um e-mail, e talvez ele responda. E se ele responder, nossa, que coisa bacana, a gente vai ter mais uma opção para resolver um problema. Tá rindo por quê? Tu achou uma solução aí agora? Não, Você não. pensou alguma coisa engraçada. Compartilha, porque só estou falando aqui, essa live é de compartilhamento também, da gente tá criando um diálogo. Eu sei que eu deixei você tímida porque eu chamei você para fazer uma live em cima da hora. E as pessoas vão ver essa live no Bastante. YouTube e tal. Mas não se preocupa, você pode ser infantil, ridícula e divertida, que vai ajudar outras pessoas também a encontrar a solução para elas. E elas vão entender, poxa, se a Patrícia estava tímida e foi lá e fez uma live com o Léo, eu também posso fazer. Eu quero fazer uma live com ele também para resolver algumas coisas. E aí aumenta a nossa audiência. Ajuda mais pessoas. O que você pensou de engraçado aí?
tava pensando, porque eu tô envergonhada, só isso. E aí eu fico assim, travei um pouco. Não te preocupa, tá tudo normal, tá tudo em casa, tá tudo tranquilo. O Ok. pior que podem falar da gente aqui é o quê? Qual é o pior que podem falar da gente? Olha uma coisa interessante para você se livrar do medo ou da vergonha. Pensa no pior cenário possível. Depois tu pode achar até algumas soluções do que você pode fazer com isso. O pior que podem fazer com a gente aqui, deixa eu ver. Podem falar que eu estou despenteado, que eu não coloquei uma roupa bonita para fazer a live. Podem falar que a minha câmera é ruim, que o áudio está péssimo, que eu tenho alguns probleminhas no dente, que eu preciso ir no dentista, colocar aparelho. Podem falar que você Nossa, tem um nariz de bolinha. Deixa eu ver aqui quais seriam os defeitos que poderiam falar a respeito de você e tal. Ah, ela é muito tímida, ela fica calada o tempo inteiro rindo, que nem uma boba. Tô fazendo bullying contigo aqui. Não, mas é sério, quando você pensa no pior cenário possível, tem um cara do carro do ovo passando na rua e o áudio tá atrapalhado aqui porque eu tô ouvindo o carro do ovo. sempre tem carro do ovo, né? Ou do peixe. Eu nunca compro o peixe do carro do ovo na rua, quer dizer, carro do peixe na rua, porque eu não confio que aquele peixe ali tá fresquinho de fato. Ele pode ter passado 10 dias na rua e tá lá no gelo. Eu não confio. Se o cara quiser me vender o peixe, ele vai ter que mostrar que ele tem um mini refrigeradorzinho ali que funciona. E que aquele peixe é do dia. Não dá pra confiar, né? Calma aí, deixa eu fechar a porta para o som não atrapalhar. Pronto. É ao vivo mesmo, é normal mesmo, então tá tudo certo. O conteúdo mais importante a gente está compartilhando aqui. Então, você vai fazer uma lista com várias possibilidades do que você pode fazer para alcançar o resultado que você quer. A partir do momento que você fez essa lista, que você inventou as várias possibilidades, ou que você pesquisou com um especialista, ou que você pesquisou nos livros, você vai escolher uma dessas opções para pegar ela e começar a entrar em ação. Porque veja, no desenho que a gente fez, no mapa mental que a gente fez, entre a decisão e a ação, quer dizer, a gente precisa entrar em ação. A partir do momento que a gente decide, a gente precisa entrar em ação para fazer as coisas acontecerem. Porque sem causa, sem efeito, né? Existe uma lei no mundo que é a lei da causa e efeito. Você só vai ter um determinado resultado se você tomar uma atitude. Então, para toda atitude que você toma, tem um resultado. Pô, é tipo onde há fumaça, há fogo. A causa de toda coisa que existe é algo que teve lá na origem e tal. Tomou uma decisão, essa decisão não fica só na tua cabeça, nem fica só no papel. Ela tem que entrar, você tem que entrar em ação, fazer por onde para acontecer. Só que entre a decisão e a ação, às vezes a gente encontra um bloqueio. Uhum. Esse Você é o falou que problema. você falou que estava com vergonha. Isso é um problema também. Você falou que estava com vergonha de fazer live comigo, mas você está fazendo live comigo, você não desligou. Quando eu propus, vamos fazer uma live, você até reclamou um pouquinho, mas eu saí da chamada e vim direto para a live e você aceitou. Escutou, né? Oi? Você nem me escutou. Eu não escutei, eu parti para cima. Eu entrei em ação para conseguir o resultado que eu queria, que era o quê? Compartilhar o nosso conteúdo de valor com outras pessoas. Porque não vai ajudar só você, vai ajudar várias outras pessoas. Aí você fala, eu tô com vergonha, isso pode ser um problema. Mas se você tivesse com vergonha mesmo, braba, tu nem entrava aqui. Tu colocava um saco na cabeça, Não, não fazia ia tipo entrar assim, mesmo. ó. Vamos lá, Léo, vamos fazer a live. Ninguém vai saber que sou eu. Não. Você vai falar assim, Se eu não, a gente tá tivesse no tempo tempo. de pensar, se eu tivesse tempo de pensar, eu ia arrumar um monte de problemas e não ia entrar. Não, tem que Mas eu atender não minha tô prima bem. ali e tal. Mas não, você marcou comigo que ia fazer esse horário. Você poderia estar fazendo assim, ó, com a máscara. Não, ninguém vai saber quem eu sou, eu tô fazendo a máscara por causa do coronavírus. Não tem problema, vamos fazer a live sim. Ninguém sabe quem sou eu mesmo. Podia estar de ninja aí, de máscara. Eu aceitei, ué. Você foi corajosa. Muito obrigado pela sua coragem. Essa coragem de fazer as coisas é o que dá resultado pra gente. Desafiar. Oi? Muito obrigada por me desafiar. Que legal que você aceitou. Então, muitas das pessoas não aceitam, elas param no meio do caminho.
Tem muita gente que já tem solução para os seus problemas, mas encontra o bloqueio emocional, do medo. Medo de quê? Ah, eu tenho medo de errar. Porque se eu errar, se eu falhar, vão me julgar. Vão falar que eu sou uma pessoa fracassada. A pessoa que pensa dessa forma, ela ainda não aprendeu que as pessoas de sucesso, elas falham várias vezes até alcançar aquilo que elas querem. Por isso eu coloquei ali, ó, entre a ação e resultado, plano real. Qual é o plano real? É aquilo que você estabeleceu, baseado nas opções que você, na opção que você decidiu que você ia agir. Você pode até inclusive fazer o seguinte, ó. Pega a sua caneta, tá vendo? Entre problemas e soluções tem um tracejado, não tem? Tem vários tracejados. Uhum. Cada tracejado desse é uma possibilidade, é uma opção. Você vai escolher um desses tracejados e vai fazer uma reta entre ele e a palavra resultado. Faz uma reta do tracejado direto para a palavra resultado. Ok? Uhum. Agora você vai pegar um ponto dessa reta. Olha só, entre a palavra problema e resultado tem um quadrante, que é onde está tipo passado e tal. Não, não vai colocar essa reta não, deixa assim mesmo. Entre a opção e o resultado tem uma reta. Entre a decisão e a ação teve o bloqueio. A gente vai fazer uma linha antes do onde você desenhou o bloqueio, faz um pontinho e faz um pontinho na reta olha só, na reta entre decisão e ação. Entre decisão e ação tem uma reta, que é uma seta. Você vai colocar um pontinho antes da palavra antes do símbolo do bloqueio, que é uma bolinha, e depois você vai colocar outro pontinho. Deixa eu te mostrar como é que eu fiz aqui. Mapa mental. Ó. Ah, tá. Eu coloquei um pontinho aqui e aqui. Uhum. O telefone está dentro daquele copo que eu te mostrei, que estava apoiando. Eu estava usando o copo para apoiar o celular, né? Agora eu coloquei dentro, que ele já está vazio, que ele está carregando também, o celular está carregando. Aí eu consegui resolver o meu problema. O celular está carregando e eu estou fazendo a live ao mesmo tempo. Que bom. Então, vamos lá. Por que eu coloquei esse pontinho entre o bloqueio e depois do bloqueio? Porque é necessário a gente criar uma outra linha que vai fazer uma setinha, ó, entre o início do bloqueio e depois do bloqueio. A gente vai superar o bloqueio, a gente vai passar por cima do bloqueio. Na verdade, a gente vai arrebentar com o bloqueio. Vai detonar com ele, vai dar um novo significado para ele. Toda vez que você tomar uma decisão, toda vez que você tomar uma decisão e não conseguir entrar em ação para fazer a decisão virar o resultado, quer dizer que você encontrou um bloqueio dentro de você. O bloqueio pode ser, como eu falei, medo de errar, pode ser autoestima baixa, do tipo, que implica vai mexer na capacidade. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu já tentei várias vezes e não deu certo, então não tento mais. Eu não sou uma pessoa inteligente. Bloqueio de aprendizagem. Eu não tenho inteligência suficiente para aprender. Tem muita gente burrinha fazendo uma porção de coisa legal e conseguindo resultados extraordinários. Dizem que eles são persistentes. Eles dizem também, olha, eu não sou muito inteligente não, mas eu sou uma pessoa que não desiste. Eu tento várias vezes até que consigo. Lembrei de uma menina que casou com um cara só por causa da persistência dele. Aí depois eu perguntei, como é que tu casou com ele, já que você falou que não gostava dele inicialmente? E tá me dizendo agora que só porque ele persistiu muito, insistiu muito em ficar contigo. Como é que tu ficou com ele? Olha, eu vi que ele era muito trabalhador, era honesto e tal. Pensei, ele não vai desistir da nossa família, ele vai cuidar da gente até o final, ele não vai parar de fazer aquilo que for preciso para cuidar da gente e tal. E eles têm um casamento legal hoje em dia, tem 2 filhinhos muito bonitinhos e tal. E vivem razoavelmente bem, tem uma empresa, eles tocam a empresa deles. E quando eu fiquei sabendo da história deles, eu achei muito interessante. Ela foi, não só pela insistência dele, mas pela perseverança. Ela viu que aquilo era uma qualidade. E se ele insistiu tanto, é porque ele devia gostar dela de fato, de verdade. Eu gosto. Você ia falar alguma coisa?
Não, tô pensando aí o que você tá falando. Se ele insistiu tanto, é exatamente isso. Se ele insistiu tanto, é sinal de que gostava. E isso vale a pena, Vale a pena. né? Então, vamos lá. Para vencer o bloqueio, a gente tem que identificar que tipo de bloqueio é esse. Eu não vou falar sobre isso agora, em outro momento a gente pode tratar um pouco mais desse assunto, até porque a gente já teve uma prévia sobre ele em outros momentos. Mas é interessante saber que sempre que você tomar uma decisão nova, que você não conseguir entrar em ação, você vai descobrir um bloqueio na sua vida. E o interessante é que Deus quer que a gente seja livre para fazer tudo aquilo que a gente quiser, sem bloqueio nenhum. Então, todo bloqueio que aconteceu na nossa vida, seja por um evento traumático ou emocional, normalmente os eventos emocionais é que bloqueiam a gente. A gente tentou fazer uma coisa, alguém falou, você não vai conseguir fazer isso. Quer ver um bloqueio doido que a gente coloca na criança? A criança começa a levantar para correr e tal. Não corre, senão você vai cair. Aí a criança que já caiu e lembra que o joelho ralado é dolorido, ela vai ficar com medo de correr. Ela não vai ficar correndo mais, ela vai ficar mais na dela, quietinha. Graças a Deus, a maioria das crianças não faz isso. Elas são muito atrevidas. Tem uma criatividade, uma energia forte, move elas para que elas continuem correndo e tá tudo certo. Mas eu lembro uma vez que eu quebrei o braço, e já era a terceira ou quarta vez que eu estava quebrando o braço. Eu quebrei o braço 3 vezes, a clavícula uma. E nessa vez, Leonardo. só isso. Eu era o que se chama de menino levado. Fala que você é um santinho. Eu era muito atentado, muito. Tinha um diabinho que ficava falando assim para fazer várias coisinhas, hiperativo e tal. Eu fazia e quebrei o braço várias vezes. Aí numa das vezes que eu quebrei o braço, a clavícula também tem uma foto minha pequenininha, toda enfaixada com a mãozinha do lado de fora, assim. Eu lembro que aquilo coçava, que tinha que colocar um aramezinho assim para coçar por dentro, era terrível. É ruim Ufa. mesmo. Daí o que acontece? Da vez que eu quebrei o braço, que eu precisei fazer uma cirurgia, tem até cicatriz aqui até hoje. E até um dos braços é mais fino que o outro por causa disso, porque eu não fiz a tal da fisioterapia na época. Sério, tem cicatriz aqui até hoje. E teve de colocar um gancho, que o médico falou, é o gancho do Papai Noel que eu tô colocando aí. Quando eu ia ver a radiografia, ele falava, olha, o gancho do Papai Noel tá aqui, cajado do Papai Noel. Enfim, Hum. era o que ele sabia dizer na época. O mesmo médico falou assim, olha, se você continuar correndo e quebrar o braço de novo, eu vou ter que cortar o teu braço fora, você vai ficar sem braço. Aquilo ali me deu um gelo tão grande, que você falou, nossa, você não era nada quietinho. Eu virei o anjo. Eu virei o cara Imagina. o menino do bloqueio. Eu parei. Parei, eu fiquei mais estudioso, mais livreirinho, mais. Vamos Que tipo bom, de né? então, ficar correndo. Oi? Que bom. Que bom, bloqueio que me fez ficar inteligente, mais inteligente, ou exercitar a inteligência que eu tinha. Tem Depois coisas eu que parei são de boas. ser criativo, deixei de ser o cara do esporte radical para virar o carinha dos livros. Carinha que ficava ali no livro. Infelizmente, felizmente, enfim, né? Aconteceu. Daí vamos lá. Eu fui bloqueado ali naquela área das atividades físicas, fiquei mais nerd do que outra coisa. Teve suas vantagens, mas também teve suas desvantagens. Eu não sei dançar direito ainda, porque eu não sei mexer direito com o meu corpo e tal. Tem que ir para uma aula de dança para desbloquear o Mas corpo você das pode aprender, atividades ué. físicas. Oi? Aí você pode aprender. Eu também, se eu quiser, tiver num salão que tá tocando a música, eu posso dançar do meu jeito, de maneira infantil, ridícula e divertida. Eu vou estar curtindo do mesmo jeito, tá tudo certo. Olha, o Léo nem sabe dançar direito, olha lá, ele tá fazendo um espaço, não tem nada a ver. Tô me divertindo, tô usando a atividade do meu corpo físico, tá tudo ok, tá tudo certo. É isso Beleza, aí. Eu faço isso. é bom. Também faço, de vez em quando. É muito bom. Atividade física libera serotonina, dopamina no nosso corpo, no nosso cérebro. Aquilo enche, esses hormônios enchem o nosso corpo assim, deixa a gente muito feliz. Tem um É. elásticozinho aqui na minha mão, ó, que ninguém tá vendo, mas eu tô aqui mexendo com ele assim o tempo todo e tal. Quando você quiser desfazer a ansiedade ou o nervosismo e tal, tu fica mexendo em alguma coisinha, no elástico, na caneta. Eu aprendi isso num filme de comédia romântica, que Eu é a tava moça mexendo na caneta, agora eu tô tranquila. que você descarrega energia emocional em algo físico. Aprendi isso num filme de comédia romântica, que a moça era apaixonada por um cara que era candidato à presidência, se eu não me engano. Acho que era uma camareira. É até uma atriz famosa, que é inclusive cantora.
uma latina. Depois eu vou lembrar o nome dela. Daí ela tinha um filhinho e esse moço que era candidato a não sei das quantas deu uma dica pro filhinho dela que ia fazer uma apresentação na escola. Leva um clipe dentro do bolso. Aí você põe a mão no bolso, pega o clipe e fica amassando o clipe, mexendo nele, pra cá e tal. Que você vai deixar o nervosismo de lado. É uma estratégia para quem quiser. Vai fazer uma apresentação na Boa ideia. faculdade. Oi? É uma boa ideia. Funciona. Ajuda. Depois você acostuma a fazer live de boa. Eu tinha mania de morder o cantinho da boca. Isso machuca. Não, isso aí vai machucar. Você já fez isso aí também. Não, melhor pegar uma coisa e ficar mexendo nela assim. Ou então pegar a caneta e ficar mexendo assim. Ou então você pega e faz isso aqui, ó. Nossa, que legal, vou fazer tal coisa, que bacana, um desafio. Quando você faz esse movimento aqui, o teu cérebro entende que, opa, vai vir uma coisa muito boa aí. E ele se prepara todinho assim. Às vezes eu faço. Mas aí você me dá tempo de fazer alguma coisa. Põe a mão escondidinha assim, ó, tô Aí fazendo, ninguém tá vendo. Oh, que legal. Voltando ao nosso assunto, essa mentoria tá ficando quase que uma aula de entretenimento. Ah, mas tem que ser engraçado também, né? Senão a gente não aprende as coisas. uai, Como não é é que a para gente ser faz? ridículo? Divertido? E infantil. As crianças sabem ser felizes direitinho, os adultos esqueceram isso. Os adultos que são felizes são os adultos que deixaram a sua criança viva dentro de si. Foi o Murilo Gun que falou isso. E eu aprendi recentemente com o Pablo Marçal. Vou até marcar eles aqui depois, nos comentários e tal, que se eles olharem, vão curtir assim, olha que legal, minha palavra teve efeito na vida deles. Funcionou. Toda vez que você toma uma decisão, não consegue entrar em ação, você achou um bloqueio. É interessante você descobrir que tipo de bloqueio é esse e dar um novo significado para ele. Voltar lá no passado. Depois a gente fala sobre isso. Voltar lá no passado, dar um novo Somos. significado, tomar adiante, perdoar quem te bloqueou, tocar o pé para frente e realizar aquilo que você quer. Entre a ação e resultado, existe um plano real. Que plano é esse? Bem, entre o problema e a decisão, você tinha várias opções. Você escolheu uma opção. Baseado nessa uma opção, você vai decidir o seguinte: qual o primeiro passo que eu tenho que dar para começar a entrar em ação e resolver isso aqui? Qual o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto passo para alcançar o resultado que eu quero? E aí você vai traçar esse plano, vai pegar e agir. Eu lembro que ontem eu fui na rua resolver alguma coisa no banco, sábado de manhã, indo no banco para resolver assunto que não deu para fazer pelo aplicativo. Resolver problema, no caso. Daí, eu estava dentro do carro ainda, indo para lá, e pensando, eu vou descer do carro, eu vou lá no caixa, eu vou sacar o dinheiro, depois eu vou colocar dentro do envelope, eu vou assinar o negócio do envelope, depois eu vou colocar e tal. Eu fiz tipo um passo a passo mentalmente do que eu ia fazer, fiquei imaginando a coisa. Ah, por que que você gastou tempo pensando isso? Era só chegar lá e fazer. É porque eu queria fazer o mais rápido possível. Então eu imaginei a cena na minha cabeça, porque quando a gente imagina a cena na cabeça do que a gente vai fazer, a gente meio que deixa o corpo no piloto automático. Aí ele faz as coisas mais rápido e você consegue resolver melhor as questões. Certa vez fizeram um teste com 10 jogadores de basquete. Pegaram 5, colocaram de um lado, 5 do outro. De um lado, eles treinavam pegando a bola e jogando a bola na cesta. Tipo, durante meia hora eles ficaram fazendo isso. Eu não lembro o tempo exato, então estou falando meia hora. Se alguém pesquisar isso na internet e achar sobre essa pesquisa e falar, ah, não era meia hora, era uma hora. O problema é teu. Eu estou falando que é meia hora só para dar uma ilustração. Existe do mesmo jeito, foi uma pesquisa que fizeram. Eles ficaram o mesmo período de tempo, vamos colocar assim, 5 jogadores de basquete ficaram pelo mesmo período de tempo treinando bola na cesta. Eles pegavam a bola e jogavam lá a bola. Pum, pum, pum. Só que 5 deles pegavam a bola na mão e jogavam na cesta lá no campo, na quadra de basquete. Os outros 5, eles ficaram sentadinhos imaginando eles jogando a bola na cesta. Um grupo treinou mentalmente, encenação mental, ensaio mental. E o outro grupo treinou com a bola na cesta. Depois, esses 5 jogadores, de um lado e de outro, foram colocados lá com o mesmo número de chances para jogar a bola na cesta. Aí eu pergunto para você, eu acho que você já sabe a resposta. Qual foi o grupo que mais acertou a bola na cesta? O grupo que estava treinando a parte mental. Exatamente. Os cientistas descobriram que quando você treina na mente, o corpo se condiciona àquilo que está na mente. E aí você consegue maiores resultados.
Por isso tem alguns atletas de alta performance que contratam coaches para aprender com eles como treinar a mente, porque tudo que você faz no teu corpo passa primeiro pela mente. Passa pela mente, pelas emoções, depois entra na ação, e aí você consegue um resultado legal. Pessoal que trabalha com o corpo na área de esporte, na área de dança também, você faz a coreografia mentalmente, e depois você parte para o corpo e consegue um resultado melhor. É sempre assim que funciona. Vem do espírito, passa pela alma, depois vai para o corpo. Então, o plano real é o passo a passo que você vai escrever baseado na opção que você escolheu para achar o resultado. O resultado é onde o seu foco deve estar. Tem um problema? Qual é o resultado que você quer? X, Y, Z. Escolheu o resultado? É o Y, quero o resultado Y. Ele deve ser o seu foco. Você deve sempre manter a cena não do problema, mas da solução do problema. Ah, eu tenho esse problema aqui. O problema é aquele cocô fedido inchado dentro do vaso. Qual é a solução? É o vaso limpinho, com aquele cheirinho de eucalipto ou de flores e tal. Esse é o resultado que você quer. Então, entra em ação para fazer isso acontecer. Ah, Léo, não quero fazer isso não, vou pagar alguém para fazer. Beleza, pagou alguém para fazer e resolveu o problema. O problema foi resolvido do mesmo jeito. Se você não quer fazer, passa alguém para fazer. Mas se você tiver de fazer, a gente já tem aqui um passo a passo de como a gente pode fazer para resolver problemas. E olha, dá para Ou resolver. seja, a gente Oi? pensa, descobre, identifica, primeiro identifica o problema, Isso. depois você mentaliza onde você quer chegar, qual a solução para ele, O resultado. o resultado. Aí você faz uma lista das coisas que você pode fazer para chegar até onde você quer. Exato. Escolhe a melhor E opção entre essas várias. Você pode olhar para o teu mapa escolhe a mental. melhor coisa. Escolhe a opção que vai te levar direto ao resultado. E, que é no caso, toma a decisão. Tomar uma decisão quer dizer fazer uma escolha. Escolhe uma coisa. Isso é uma decisão. Só que a decisão não fica só na cabeça. É decisão e ação. Aí você entra em ação. Léo, não estou conseguindo entrar em ação. Então tem um bloqueio no meio do caminho. Qual é o bloqueio? A gente vai Esse é ter o que meu identificar. problema. Oi? Esse é o meu bloqueio. Esse é o meu bloqueio. O bloqueio é o teu bloqueio? É fazer. Então a gente vai tratar sobre isso amanhã. Eu sei onde eu quero chegar, mas na hora de fazer, trava. Talvez esse é o problema da maioria das pessoas. É o meu problema também em algumas áreas. Tem área que eu deslancho, eu pego e faço, porque eu já sou desbloqueado ali. Mas tem área que eu. Ah, às vezes eu não consigo nem fazer a lista dos Tá. problemas que tem que resolver numa determinada área. Para você ver como é que o bloqueio é grande. Tem vários problemas. E eu não consigo fazer a lista dos problemas que tem que resolver naquela determinada área. É tipo a Uhum. área que eu gosto de jogar para debaixo do tapete. Sim. Isso é brabo. Mas é necessário a gente ir lá e tratar com isso. Porque se a gente não entrar em ação, o problema vai continuar lá. A bosta vai continuar lá. Tu não gostou desse exemplo, mas é um exemplo real. E essa bosta está dentro da gente. Enquanto a gente não resolve um problema, ele está dentro da gente, apurrinhando a nossa vida, tirando a nossa qualidade de vida. Eu preciso falar sobre isso, porque se eu não falar sobre isso, as pessoas vão ficar com um problema dentro delas. A maioria do problema das É. pessoas está aqui dentro delas, não está do lado de fora. Quando elas vencem o problema aqui, do lado de fora vai embora. Às vezes ele nem existe. Ai, Léo, eu sofro muito porque minhas vizinhas são fofoqueiras, elas falam mal de mim o tempo todo. Se você parasse de dar valor para a aprovação dos outros, tô nem aí para o que as vizinhas vão falar. A boca é delas. Que bom que elas estão gastando energia falando de mim. Olha, elas estão fazendo propaganda de mim sem eu pedir. Que legal. Publica na internet, que vai ser melhor. Aí mais pessoas vão saber que eu sou imperfeito. Que nem eu aprendi com o Pablo. Eu sou pior do que você pensa. É um drive maravilhoso para você colocar na mente. Ah, você fez isso errado. Mano, tu nem sabe da missa metade. Eu sou pior do que você pensa. Sou muito mais ruim do que tu acha. Aí a pessoa fica assim espantada. Oh, como assim? A primeira vez que eu vi isso, eu achei um absurdo, mas depois eu entendi. E é bem isso mesmo. Quer falar mal de mim? Me chama porque eu conheço coisas terríveis a meu respeito. Eu já vi esse meme. Uhum.
Falar mal É de mim, isso me mesmo. chama. Conheço coisas terríveis a meu respeito. Pois é. Amanhã, que topa a gente tratar sobre a questão do desbloqueio, então, emocional? Já que a gente trava na hora de entrar em... Decidiu. Vamos entrar em ação para colher o resultado? Ah, não, encontrei o bloqueio. Vamos falar sobre isso amanhã, então? Sim, Amanhã vai ser o sétimo dia. Como a gente está tratando de assuntos espirituais, vou tratar de assuntos, de bloqueios que afetam a área do espírito da gente. O que bloqueia a fonte de jorrar na gente para que a gente tenha essa criatividade toda que eu falei que é necessária para a gente poder avançar. E, enfim, consiga resolver as coisas. Tem perguntas para fazer, baseado no que a gente compartilhou sobre hoje? agora não. Se depois surgirem perguntas, você compartilha que a gente vai dar um jeito de resolver, ok? Tá ok. Uhum. Muito obrigado por ter participado dessa live, ter dado a cara a tapa aqui, se arriscando a ser infantil, ridícula e divertida junto comigo, nesse nosso Sim, sexto dia da mentoria. Eu dei um nome para a nossa mentoria, o nome dela é Realize. Mentoria Realize. Para quem quer realizar coisas na vida, você sabe que eu pensei nisso hoje, antes dá um da gente nome? conversar? Qual seria o nome? Realize. É para a pessoa entrar na mentoria e já sair realizando as coisas que ela puder na vida. Só nessa aula de resolução de problemas já adianta muita coisa. Sim, bastante. Então vamos lá. Muito obrigado. E até mais depois. Daqui a pouco eu falo contigo. Vou fechar aqui a live e depois eu falo contigo. Tá aqui. Até mais Obrigada. você que nos assistiu. Muito obrigado pela sua audiência. Ó, tem uma pessoa aqui, deixa eu liberar os comentários que eu desativei para não ficar aparecendo as coisas. Acho que já está liberado. Tá E não me liberado. deixar Opa. nervosa, né? Oi? E não me deixar mais nervosa. Não, não tem problema não. Acho que só tem eu, você e a minha mãe. Agora, mas antes não. Não, antes não. Tinha alguém aqui, alguém passou pela live e assistiu a gente um pouquinho. Mas depois eu vou pegar o vídeo e colocar nas redes sociais e tal, aí as pessoas vão assistir a aula depois, sem poder fazer pergunta, né? Ou vai fazer a pergunta de maneira indireta, mas não é ao vivo, aí você não precisa ficar nervoso, que ai, vai surgir uma pergunta ao vivo. Mas enfim, obrigado e até mais. É nada. Até.